São nossos convidados Joana Machado, investigadora da Frente Animal, Marisa Quaresma Reis, especialista em Direito Animal e ex-provedora, e o Bruno Castro Ferreira, jornalista da SIC, que fez esta investigação. Boa noite aos três, muito obrigada por estarem connosco. Bruno, começo por ti porque tenho aqui algumas dúvidas. O que é que te garantiu que estas imagens eram mesmo reais, que eram desta exploração e que foram feitas há pouco tempo? Portanto, esta investigação é feita pela... Portanto, as imagens são captadas pela ARDE, uma organização não governamental de defesa dos direitos dos animais. Chegam-nos e o primeiro trabalho que nós fazemos é precisamente esse. Portanto, perceber se aquelas imagens são de facto daquela exploração ou não. Há várias formas de o fazermos, desde logo através de GPS e através das ferramentas que existem, de imagens de satélite é possível perceber que são de lá, e depois todas as imagens, e essa foi também uma das nossas exigências, estão georreferenciadas e têm algo que garante que são recentes. Portanto, todos os planos começam com um jornal que garante que as imagens não são antigas, são imagens de julho, ou pelo menos que são imagens de julho. Todas as imagens têm um GPS externo que tem as coordenadas, são todas georreferenciadas num mapa que nós próprios acabamos por fazer. Eles, inclusivamente, acabam por utilizar um outro aparelho também de georreferenciação para dar essa segurança. E, portanto, dessas formas conseguimos perceber, foi o primeiro trabalho que fizemos, conseguimos perceber que as imagens foram todas gravadas ali. Nesta tua reportagem, neste excerto, vimos agora, não estava lá, mas tu falaste, confrontaste obviamente a empresa com esta questão e recebeste, e as respostas são no sentido, parecem que acham que isto é tudo normal. A empresa, na realidade, responde de forma até um pouco estranha, porque a empresa foi contactada há quase 8 dias, não respondeu na altura, nós refizemos o contacto e acaba por responder só no próprio dia da reportagem, no deadline que nós demos. Portanto, há um período máximo a partir do qual não é possível sequer introduzir as respostas na reportagem. E a empresa acaba por dizer algumas coisas. A empresa nunca viu as imagens, portanto, a empresa responde... Bem, agora já deve ter visto. Agora viu, portanto, mas quando responde nem sequer viu as imagens. E, portanto, responde com base numa informação sumária que nós enviamos, que diz ponto por ponto o que acontece nestas imagens. E há, por exemplo, ali um caso... portanto, aparece nas imagens um contentor onde são depositados os animais que morreram, e quando o voluntário desta organização não governamental abre esse contentor, lá dentro estão animais vivos. Portanto, há animais vivos misturados com animais mortos em circunstâncias que não é possível apurar-nos. E o que a empresa diz é que isso não é suposto acontecer, naturalmente, mas acaba por dizer uma coisa do género, e é exatamente esta a terminologia. Até admitimos que por preguiça o funcionário... Por preguiça o funcionário, porque o pato estava mesmo em estado terminal, o tenha ali depositado. Portanto, há respostas que também são... Enfim, ficamos a perceber também tudo. Deixam um pouco a desejar. Exatamente. Marisa, o que é que pode justificar um comportamento destes? Como é que é possível chegarmos aqui? Bem, a nossa relação com os animais não difere muito da nossa relação com as pessoas. A forma como nós nos relacionamos com o outro, com o sofrimento do outro, diz muito a nosso respeito. Faz-me lembrar a situação descrita por Hannah Arendt quando fez a análise do julgamento do Eichmann e veio propor a ideia de que não é preciso ser-se um psicopata para cometer o mal. Isto é um pouco sádico, não é? Sim, ela veio falar da ideia da banalidade do mal. Eichmann não era, segundo Hannah Arendt, uma pessoa com traços psicopáticos, até achou que podia ser uma boa pessoa, mas que apenas achava que estava a cumprir ordens, estava a cumprir o seu dever. E assim tem uma responsabilidade partilhada com o mandante e com o mandatário, não é? E eu acho que isto passa-se um bocadinho a este nível. Hoje em dia, nos dias de hoje, esta banalização do mal, a banalização da violência, a desensibilização, olharmos para o animal como um produto e não como um ser sofrente. Eu não acredito que aquelas pessoas tenham mau fundo, que sejam más pessoas. Elas simplesmente deixaram de ver o animal, deixaram de ser sensíveis ao sofrimento. Eu acho que isso pode justificar... Joana, temos pouco tempo, deixe-me só perguntar-lhe uma questão. Isto é um caso único ou não é do todo? Isto é frequente, pela sua experiência? A minha intuição, a minha intuição e aquilo que eu ouço da minha experiência de contacto com outras associações e instituições de promoção de defesa animal é que isto é o geral. Portanto, o que é exceção é o cumprimento assertivo das regras e das normas aplicáveis a este tipo de exploração. Infelizmente estamos num contexto lucrativo e normalmente sabemos que onde pudermos cortar em termos de gastos
é o que vamos fazer. Então cortamos na formação, se calhar cortamos na fiscalização, se calhar não vale a pena perder tanto tempo a fazer a cisão de indivíduos e já que vão morrer, põe-se tudo no caixote porque é tudo lixo, é tudo lixo mesmo ainda antes de ser. Portanto, eu acho que isto deve ser, infelizmente, muito mais frequente do que aquilo que nós imaginamos. gostaríamos. Sim, sim. Joana Machado, eu sei que a Frente Animal esteve envolvida numa investigação, uma denúncia do género em relação à Luz e Aves. Esta é a única forma de denunciar situações destas, uma vez que a fiscalização, provavelmente, quando chega lá, nunca apanharia estes comportamentos, em princípio, não é? Pois, parece que sim, infelizmente. Nós recebemos muitas denúncias, principalmente depois desse caso da Luz e Aves. Nós temos recebido dezenas de e-mails de pessoas, às vezes mesmo trabalhadores, ou trabalhadores que já saíram desses locais porque não conseguiram psicologicamente continuar com este tipo de trabalho. Pessoas que nos pedem para Joana, desculpe interrompê-la, este... corrobora esta ideia de que isto é muito mais frequente. É muito frequente. É muito frequente. Nós na Frente Animal também já estivemos em vários locais de patos, coelhos, frangos, galinhas poedeiras, porcos e já vimos isto dezenas de vezes. Às vezes, muitas das vezes em que fazemos esse trabalho e que entramos, vamos mesmo acompanhados de trabalhadores que nos explicam como é que fazem e fazem mal. É muito recorrente e muitas vezes as pessoas têm medo de contar o que sabem, claro, porque não querem dar a cara pelas ordens que recebem, porque estas pessoas estão a cumprir aquilo que lhes é dito para fazer e também porque dependem muito destes trabalhos. Muitas das vezes as pessoas que trabalham aqui são imigrantes, não têm outro tipo de trabalho português comum não quer fazer. Não é? Portanto, uma falha grave da fiscalização, em última análise, do Estado. Sim, há uma falha grave. Nós não conseguimos perceber como é que quando investigadores entram dentro destas explorações encontram coisas que, pelos vistos, nunca são encontradas pelas entidades competentes. Algo aqui está a falhar, e está a falhar bastante porque têm surgido mais investigações deste calibre e que provam efetivamente que é recorrente. E também, do nosso ponto de vista, da experiência que temos tido, parece-nos também que existe da parte das pessoas uma falta de confiança para com as entidades competentes, porque não é suposto sermos nós, uma ONG, a receber este tipo de denúncias e nós, ou os colegas em Espanha, a receber este tipo de denúncias. Por isso isto prova que as pessoas sabem que, direcionando as suas queixas a organizações que lutam pelos direitos dos animais, se calhar vão ser mais ouvidas do que às entidades competentes.